Com o elenco já de férias após o fim da Série B, agora é hora da diretoria da Ponte dar continuidade ao planejamento para a próxima temporada. Depois da renovação com o capitão Fábio Sanches, essa semana foi a vez da Macaca concretizar a permanência de Kaique França para 2023. A renovação entre as duas partes estava encaminhada desde a reta final da Série B e acabou sendo concluída nos últimos dias com um contrato até o final de 2024. Kaique, que chegou ao Majestoso no início da temporada após terminar o vínculo com o Corinthians, passou o Paulistão na reserva de Igor Vinhas e assumiu a titularidade no início da Série B. Ao longo da campanha, o goleiro fez defesas importantíssimas, como aquela que garantiu a vitória da Macaca no Derby 204. Com mais uma renovação, a Ponte agora passa a ter 9 jogadores considerados como titulares. Com mais uma renovação, a Ponte agora passa a ter 9 jogadores, considerados como titulares com contrato para 2023. O próprio Kaique França, o lateral direito Igor Formiga, o lateral esquerdo Arthur, o zagueiro Fábio Sanches, os volantes Felipe Amaral, Leonaldo e o Alisson, o meia Elvis e o atacante Luca. A manutenção da espinha dorsal da equipe, que era o principal objetivo da diretoria, vem sendo feita, mas mesmo assim nem todos os jogadores estão garantidos para a próxima temporada. Os volantes Felipe Amaral, Leonaldo e o próprio Alisson chamam a atenção de outros clubes e podem ser negociados a qualquer momento. E mesmo com a manutenção de grande parte do elenco, a diretoria da Alvinegra também vai ao mercado em busca de novos reforços. O nome da vez é o de Guilherme Pira, o atacante de 22 anos, que rescindiu o contrato com a Inter de Limeira na semana passada, jogou a Série C pelo Manaus e marcou 3 gols em 10 jogos disputados. O jogador estava nos planos da Inter para o Paulistão, mas deve mesmo reforçar a Macaca em 2023. Bom, tá aí a Macaca se preparando para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, a Copa do Brasil simultâneo e depois a Série B do Campeonato Brasileiro. Os nomes que estão sendo ventilados até agora, claro que a espinha dorsal será mantida. Aí o Kaique França, que estava faltando ele para renovar o contrato, a Ponte conseguiu a renovação aí 2 anos de contrato para o Kaique França, mas notadamente terá que fazer contratações, né? Como é o caso do Guilherme Pira, jogador que está na mira da Ponte Preta, disputou o Campeonato Brasileiro da Série C pelo Manaus e no Campeonato Paulista esteve na Inter de Limeira. Até ontem bati um papo, conversei com o Evaristo Pisa, técnico do Manaus, e deu ótimas referências. Jogador de beirada, jogador de velocidade, mas que pode jogar centralizado também. E ele deu ótimas referências. Até perguntei, mas vai servir para a Série A2? E ele disse sim, Série A2 é um campeonato muito parecido com a Série C. E aí ele acha, né, até porque o jogador que é de Piracicaba, por isso o Guilherme Pira joga com o nome de Gui Pira. Não só a Inter de Limeira, mas também teve um trabalho feito, o Campeonato Paulista, pela equipe do São Caetano. Os nomes estão agradando até aqui ou não? São nomes ainda bastante questionáveis, né? Por exemplo, a observação ontem, a gente estava no programa juntos, do Pisa, do Evaristo. Não, de beirada, mas joga centralizado, tem velocidade. Então, cara, mas eu prefiro esperar um pouquinho. Eu, sinceramente, não me lembro em detalhes assim do jogador. Estou falando do Pira, né? Gui Pira. Pira de Piracicaba, Gui de Guilherme. Então, no jogo que nós transmitimos aqui na Série C no ano passado, que envolveu o Manaus, eu não estava na escala, não me chamou muito a atenção em função exatamente disso. Então, tem 22 anos, mas já rodou pra caramba, hein, Batista? Você dava ontem aí a ficha inteira aí, jogador já teve, então, de repente vem e resolve. Eu prefiro esperar um pouquinho, não é muretagem não, mas não são, até agora, os nomes cogitados, os nomes especulados, pelo menos, eles não são unânimes. Não é aquele que a torcida, você bota uma enquete aí no ar, a torcida fala assim, não, pô, pode trazer esse, vem, joga, resolve o problema. Não, eu acho, por enquanto, os nomes especulados em nível da Ponte, por enquanto,
jogadores interessantes para a composição de elenco e para brigar por posição, né? Agora, importantíssima e fundamental essa renovação do Kaique França, né? O menino fez um campeonato espetacular, hein? E boa parte, se nós tivermos que fatiar a permanência da Ponte em motivos, em influências positivas, em fatos que mantiveram a Ponte individualmente, a parte do treinador, a parte da estrutura tática, atuações individuais, o Kaique França tem uma fatia boa nessa permanência da Ponte. 3 a 4 jogos aí por baixo, mas para ser bem modesto, ele resolveu a parada. Ele manteve os pontos positivos para a Ponte ou, de alguma maneira, evitou que a Ponte perdesse pontos. Então é uma notícia muito boa e que deve ser comemorada pela torcida da Ponte, a renovação por mais 2 anos do Kaique França, esse goleiro revelado lá no terrão do Corinthians e que tem muita qualidade, não é espalhafatoso, é extremamente objetivo, boa colocação. Tem que aprimorar um pouquinho a questão da saída de bola. A saída de bola dele ainda deixa um pouco a desejar, às vezes dá alguns sustos. O tal do jogar com o pé. Mas dá para aprimorar, dá para melhorar isso daí com treinamentos específicos e exaustivos, que certamente o Lauro já deve estar trabalhando em cima disso. O CH, pergunta também para você sobre os nomes que estão sendo cogitados. Se agrada a você e também uma opinião, a Ponte anunciou hoje a saída, não renovou o contrato, né? Agradeceu os trabalhos do Moisés Ribeiro, portanto ele não estará na temporada 2023 com a camisa da Ponte. O que você acha dessa dispensa? Dispensa não, né? Terminou o contrato, a Ponte não renovou. Se você ficaria com ele? Então, Batista, é uma decisão muito do comando, né? Eu não sei quem está contratando, quem está chegando, quem está saindo. Eu respeito a posição. Não é um jogador, por exemplo, do peso do Elvis. Se você me perguntar, o Elvis está indo embora. E agora, Cajaí? Pera um pouco. Com todo respeito a ele, tá? Com todo respeito, até não jogou a quantidade de jogos que deveria jogar por uma série de motivos. Então, não dá para lamentar. Acho que respondo a pergunta do amigo. Sobre o Kaique França, o Tigrão falou e eu concordo, uma grande notícia. E sobre esse Guilherme Pira, ou Gui Pira, eu já estou acostumado com isso no futebol de Campinas. Surgirem nomes que não são unanimidade, alguns dão certo, outros não. Nós temos que esperar a coisa acontecer, se é que vem e quando vier. Não é? Você lembra quando chegou o Bárcia na Ponte? Eu falei, nossa senhora, contratou um grande jogador. O cara não conseguiu jogar. E o contrário é verdade também. Agora, o que se fala bastante em relação a contratações na Ponte, Batista e telespectadores, é o pacotão do Náutico, né? Que pode chegar com 2 laterais, o Giancarlo e o Chiesa. Agora o Chiesa está sendo comentado no Moisés Lucarelli ou nos bastidores. De qualquer maneira, a Ponte está se mexendo bastante, mas o principal é a manutenção dessa espinha dorsal. Kaique, Fábio, Arthur, o meio campo completo, o Luca e o Everton na frente. Isso para mim é o alicerce completo para a Ponte desenvolver um trabalho diferente no ano que vem. Se contratar o Chiesa, significa que o contrato do Ribamar não será renovado. E pode ser que tenha saída também do Luca. Porque como é que vai montar esse time com a presença do Chiesa? O Chiesa, se for contratado, vem para jogar, né? E já tem o Luca. E tem também o Ribamar, que o técnico Hélio dos Anjos pediu para renovar o contrato. Hélio dos Anjos pediu para renovar o contrato do Ribamar e também do Ramon Carvalho. Volante canhoto, vinha muito bem, mas infelizmente se machucou e não pôde ajudar a Ponte, mas a Ponte quer a permanência do Ramon Carvalho. O Chiesa eu questiono muito, hein? O Chiesa já teve na Ponte no século passado, né? O jogador, ele tecnicamente é bom jogador, mas contundiu bastante nessa temporada
jogando pelo Náutico e, infelizmente, não conseguiu o objetivo sequer, que era de acesso, e não conseguiu sequer o objetivo de permanência. Esse é o ponto, hein? Verdade, o Tigrão lembrou bem, machucou pra caramba nessa temporada. Não está conseguindo ter uma sequência de jogos, é muito veterano. Então, é bom jogador, sabe fazer gols, né? Não deixa margem nenhuma dúvida com relação a isso, desde quando estava lá em Campos, né? Acho que era no Goitacás que ele estava, teve uma Copa do Brasil aí que a Ponte jogou lá e gostou do Chiesa, trouxe o Chiesa para cá, tal, sei que era Campos, né? O americano ou o Goitacás, um dos dois, acho que é americano. Americano de Campos. Então você vê quanto tempo faz que a Ponte não joga com o americano. Nós, inclusive, estivemos lá fazendo jogo e tal. Então, lá em Campos, né? no norte do estado do Rio de Janeiro, já indo lá para o Espírito Santo. Aquele dia que fomos de Brasília, que ele tremia mais do que uma batedeira, você lembra disso? Negócio inacreditável, eu precisei usar fraldão. Turbo-hélice. Vamos falar aqui do Sub-23 da Macaca, primeiro compromisso em Portugal. Time Sub-23 da Ponte venceu a equipe B do Porto, placar de 2-0. Thales e Keverton foram os autores dos gols da Alvinegra Campineira, que agora se prepara para enfrentar o time B do Sporting Braga. Esse jogo será agora, na próxima sexta-feira. O técnico Felipe Moreira falou após a vitória da Macaca na manhã de hoje. Vamos ouvir aqui o que disse o Felipe Moreira, que é o treinador do Sub-23. Hoje o primeiro amistoso nosso, aqui em Portugal, contra o Porto B. A gente tem 5 amistosos programados aqui com grandes equipes de Portugal. Hoje a gente teve a vitória sobre o Porto de 2-0. Um jogo difícil, um jogo competitivo, mas a Ponte conseguiu implementar seu ritmo, conseguiu pressionar o adversário a todo momento, que é uma característica do nosso time, conseguiu ter a posse de bola e criar as oportunidades de gol. A gente poderia até ter saído com um placar maior, porque criamos muitas oportunidades de gol. Conseguimos ainda no segundo tempo rodar bastante equipe. A gente tem um jogo já importante também na sexta-feira, um outro amistoso contra o Braga. A gente conseguiu já, ao término desse jogo, esse primeiro jogo contra o Porto B, já pensando na próxima partida, que é muito perto, conseguir rodar o elenco, um elenco muito equilibrado, onde os jogadores estão praticamente do mesmo nível. O objetivo desse time Sub-23, se algum jogador se destacar no Sub-23, ele é puxado para o time principal da Macaca. Alguns até já atuaram, por exemplo, esse Thales, que marcou o gol, é aquele mesmo Thales que estava no time da Ponte no Campeonato Paulista. Veio lá do Distrito Federal, né? E o Marco Júnior, aquele que foi titular com o Gilson Kleina, volante, pegou Covid, perdeu espaço, perdeu potência e ao longo desse tempo está tentando se recuperar. Está jogando também nesse time Sub-23 da Ponte Preta.